Olá, tudo bem? Meu sinal é esse, meu nome é Guilherme Lourenço. Eu sou professor dessa disciplina e nós vamos ver agora o nome da disciplina. A nossa disciplina é leitura e produção de textos. Então, bem-vindos à nossa disciplina. Tomara que vocês possam aprender, gostar bastante, desenvolver mais e mais, conseguirmos também essa interação juntos. Eu estou feliz de estar novamente com vocês, junto com vocês. Bom estudo para vocês e para todos nós. Então, essa disciplina, qual o conteúdo que nós teremos para ela? Então, eu vou apresentar um pouco da disciplina para vocês, o objetivo, os tópicos, o que nós temos para ela. Então, o objetivo da nossa disciplina principal são esses dois: discutir o que seria o conceito do texto, qual o significado, quais as características, os tópicos que nós teremos. E também para que vocês reflitam e aprendam sobre os tipos de textos que nós temos e dos gêneros textuais. Então, nós temos vários tipos de gêneros textuais e vocês vão refletir um pouquinho, nós vamos refletir um pouco, que eles estão contidos no texto escrito e no texto oral. Eu vou explicar isso no decorrer da aula, tudo bem? Vamos continuar. Então, nossa disciplina tem 4 unidades, assim estão divididas. Unidade 1, vocês vão estudar o que é um texto. O que é o texto? Eu vou explicar. Na unidade 2, vocês vão estudar o que seriam os textos escritos e os textos orais. Texto oral, então, nós vamos estudar os dois. As características do texto escrito e as características do texto oral. Então, vamos estudar. Na unidade 3, o foco será a coesão dentro da frase. Então, como é feita a coesão? Esse é o sinal de coesão dentro da frase. E a unidade 4, nós vamos continuar estudando também, o foco ainda continua sendo a coesão, mas entre frases. Como vai ser essa coesão entre as frases? Tudo bem? Então, nós temos essas 4 unidades e vamos iniciar agora. Tomara que vocês prestem atenção e gostem bastante. Então, nessa disciplina também vamos falar dos textos escritos e orais, a leitura de textos, produção de textos. Às vezes você pode achar que é difícil, mas dentro do curso de letras livres nós temos alunos ouvintes e alunos surdos. Então, temos esses 2 grupos e precisamos falar também do português. Mas o principal, que antes de começar a matéria, vocês possam discutir, entender o que é L1 e L2, qual a diferença dos dois. Porque nós sabemos também que a maioria dos surdos olha ali, o português não quer saber, acha difícil, encontra barreiras para aprender, muito complicado, uma disciplina difícil, às vezes tem medo, fica angustiado, mas podem ficar bastante tranquilos. O importante é que nós entendamos, fique claro, que é L1 e L2, o bilinguismo, que é muito importante, os textos de português também. Vocês não se preocupem, não fiquem aflitos, podem ter calma, que vocês são capazes. Vamos ver. Então, eu vou começar primeiro falando um pouco da teoria, que seria a L1, ou a primeira língua. Então, temos aqui, por exemplo, L1 e L2. Temos os tópicos já do L1 e os tópicos do L2. Observe. O que seria L1? Por exemplo, a pessoa nasceu e cresceu em um ambiente e adquiriu ali, teve a aquisição ali, esse é o sinal, ou aquisição, assim, igual aos outros, em um mesmo momento, as crianças, em qualquer lugar, diversos lugares, você cresce e adquire ali, tem a aquisição da sua língua ali. E todos, geralmente na idade normal,
é muito homogêneo. Eles são mais ou menos na mesma faixa etária, na mesma idade, consegue se aprender a primeira língua. E também, quando se trata de língua de sinais, aprende-se também da mesma idade. Já a L2, não se consegue uma igualdade, sempre há uma diferença. São várias as coisas que tornam diferente. Por exemplo, na L1, você nasceu ali, dependendo da sua idade, você cresce e vai desenvolvendo as etapas e vai seguindo, e vai aprendendo, vai adquirindo. As crianças na mesma faixa etária vão desenvolvendo juntas e aprendem. Eu posso perceber que assim, então eu posso observar que todos estão andando juntos e desenvolvendo juntos ali. Todos caminham juntos nessa aquisição da L1. Então é muito igual, independente de qual seja a sua língua, língua oral, língua de sinais, você consegue ter essa aquisição seguindo todas as etapas comuns. E todos de igual forma. Aí você adquire a L1. Mas e a L2? Já são diferentes. Eu já tive experiências em aula de sinais, por exemplo, coloca-se 2 pessoas, 2 alunos, que têm, por exemplo, a mesma idade, na mesma sala, eu dou a mesma aula de sinais, e a mesma coisa, eu ensino ali, e eu percebo o quê? Que um aluno deslancha e ele consegue rapidamente aprender, e o outro tem mais dificuldade em vencer as etapas. E eu fico ali, mas como isso é possível? Se eles têm a mesma idade? Porque eu ensinei a mesma aula. Então, por que esse desenvolveu mais do que o outro? Um parece que ficou para trás? Isso é muito natural na L2. É muito diferente. O desenvolvimento não é igual. Então, alguns vão avançar muito rápido e alguns parece que vão demorar mais para conseguir. Isso é super natural. Na L1, no mesmo tempo, consegue-se uma desenvoltura de todos. Então, isso é diferente. Também outra coisa importante é que na L1 você começa a adquirir a aquisição da língua e consegue. Você é capaz de adquirir a língua, sua língua natural. Se você nasce ouvinte, por exemplo, ninguém precisou te ensinar, você adquiriu ali o português. Então, se tem uma criança surda, um coda, por exemplo, começa a sinalizar naturalmente. Então, sem empecilhos. E é de muita qualidade esse aprendizado. Mas com a segunda língua você consegue ser fluente, consegue chegar ao topo muito fácil? Não. O ouvinte, por exemplo, que aprender um inglês, italiano, francês, independente da língua que seja, também há essa diferença. Alguns avançam muito rápido, são muito fluentes em algumas línguas, e outros têm mais dificuldades. Então, para o ouvinte aprender a língua de sinais como segunda língua, por exemplo, alguns são bem fluentes e alguns têm mais dificuldade de aprender. Isso é muito normal, é porque depende da L2, tem essa diferença. Então, isso é normal. Então, temos uma outra diferença também, uma última diferença. O que você acha estranho? Você percebe, por exemplo, que na L1, na criança eu não preciso ensinar. Olha, esse é o sinal, ou eu ensinar palavras para que ela fale. Não há necessidade. É natural, ele aprende naturalmente. A criança aprende muito rápido. Ele percebe o adulto falando e aprende. Eu não preciso ficar ensinando. E rapidamente ela avança. E aí eu fico pensando assim, mas como conseguiu? Se tem é um problema lógico, por exemplo. É uma aquisição de língua. Eu não ensinei, mas ela percebeu, se apropriou e consegue sair falando ou sinalizando. Ela adquiriu a língua igualmente. Da mesma forma que um adquire, o outro adquire. Mas a segunda língua é totalmente o inverso. Você pode ensinar e poucos talvez vão avançar e alguns vão ficar para trás. Então, há essa divergência entre L1 e L2. Então, é importante que vocês saibam, tenham clareza dessas diferenças de L1 e L2, ok? Então, agora nós vamos complementar também. Observe.
Então, nós temos um grupo de surdos que utiliza o português como segunda língua, mas no Brasil é só o surdo que utiliza português na escrita como segunda língua? Não, outros grupos de pessoas também utilizam o português como segunda língua. Por exemplo, os estrangeiros, eles precisam aprender o português como segunda língua. Também os imigrantes, pessoas que vieram de outro país para o Brasil, vieram de fora, eles precisam aprender o português como segunda língua. E também nós temos grupos de brasileiros, mas que nasceram aqui, mas que utilizam outra língua. Os índios, por exemplo, a língua deles são orais, mas diferentes, então eles têm que aprender o português como segunda língua. Os ciganos, também os quilombolas, e tem várias outras comunidades aqui no Brasil também que utilizam português como segunda língua, que tem a sua primeira língua, e também o surdo, que já tem a sua primeira língua, que é a Libras, e utiliza português como segunda língua, ok? Então você pensa que é só a comunidade surda que precisa aprender o português, a escrita do português como segunda língua? Não. Temos vários outros tipos de comunidades no Brasil que utilizam, ok? Então é importante também, fique claro, que o bilinguismo também está ligado à área de política linguística. E o que significaria isso? Se eu sou bilíngue, eu tenho que ter esses 3 tópicos ali. A consciência sobre a própria L2, eu entendo e eu aceito a minha segunda língua, eu conheço a minha segunda língua e eu sei que não é igual a do outro, nunca vai ser igual. Eu sou ouvinte, nasci ouvinte, aprendi português, falo a língua oral, comecei a sinalizar depois. Então, a minha língua de sinais, a Libras L2, não vai se comparar à primeira língua do surdo. A minha é L2, então tem algumas diferenças. Então, são minhas estratégias, é como eu consigo me expressar através da Libras. Isso é normal, eu tenho que ter consciência da minha própria L2. Tenho que saber das diferenças, que é o meu jeito de sinalizar. É a minha segunda língua, eu tenho que ter vergonha, eu tenho que menosprezar? Não. É natural. Então, o surdo usa português escrito como segunda língua, também é natural. Não precisa ter vergonha. Às vezes ele tem vergonha de escrever e joga aquilo fora. Não. É natural. Você desenvolve naturalmente e precisa ter consciência da sua segunda língua. Também nós precisamos ter, se tem uma pessoa que utiliza L2, eu preciso ter respeito e valorizar a segunda língua dele. Eu não posso ficar fazendo chacota, desprezar, ter preconceito, não. Eu não posso, eu preciso respeitar e valorizar a segunda língua do outro. É muito importante que o ouvinte, por exemplo, ele respeite a língua de sinais também. Tem várias diferenças, mas é preciso respeitar. Também o surdo faz um texto em L2, português, e eu preciso respeitar e não ficar corrigindo, falando que está errado, com menosprezo, não. Eu tenho que respeitar e estimular para que ele desenvolva mais sua L2. E também ficar claro que L2 é um direito meu. É um direito. Então, eu tenho, por exemplo, a segunda língua, que é meu direito. Eu preciso ser respeitado, eu preciso aprender e desenvolver nessa segunda língua. O surdo aprende o português, aí você pensa, tem que cobrar dele. Não, é natural. O surdo vai aprender português e é um direito dele de aprender. Se ele é criança, foi matriculado na escola, ele vai aprender o português na escola também. Ele precisa desenvolver essa área. Então, é responsabilidade nossa, como professores, ter estratégias de trabalhar com esse surdo, a segunda língua. Ele precisa aprender o português e precisa ficar claro que é direito dele. Se ele mora no Brasil, ele precisa se comunicar através de textos também. Então, ele precisa usar o português. Ele deve aprender o texto para mandar uma mensagem, para digitar no computador, usar o WhatsApp,
várias coisas que ele vai utilizar o português, isso é claro. Então nós precisamos batalhar, porque é um direito dele também aprender o português, e que ele aprenda com qualidade e desenvolva bem, ok? Então o que fica claro no bilinguismo é que nós temos a L1, a L2, e nessa disciplina nós vamos falar do texto escrito e oral, mas também vocês que são surdos, não fiquem preocupados. Às vezes você fica preocupado, as pessoas vão me olhar que eu estou escrevendo errado. Não, todos têm que respeitar. Então tem que valorizar e estimular a segunda língua, que é o português. Não precisam ficar preocupados, podem ficar bem tranquilos, ok? Então vamos começar? Ótimo. Então nós vamos iniciar a disciplina e eu pergunto a vocês, o que é um texto? Qual o significado? Vocês já pararam para pensar, refletir um pouquinho? O que é um texto? Então, todo mundo pensa que texto é algo que é escrito. Sempre tem que ter palavras lá. Observa se essa palavra texto é algo que tem que ser escrito. Escrever alguma coisa ou ler alguma coisa que foi escrita, isso é um texto. Guardar no registro, registrar num papel ou no computador. Não, as pessoas pensam que é apenas isso. Mas é apenas isso? Não. Nós temos outras opções de texto, vamos ver? Então, por exemplo, nós temos também o texto oral. Exemplo, uma conversa entre amigos, estamos ali conversando. Estamos numa roda de bate-papo. Pode ser estar interagindo, conversando ali, isso também é um texto. Ou se eu estou palestrando, estando dando aulas, isso também é um texto. Ou se eu estou conversando com alguém, nós dois estamos conversando, dialogando, isso também é um texto. Se eu vou filmar fazendo libras, língua de sinais, e vou registrar, isso é um texto, ok? Então observe, texto oral, talvez você não entende, mas nós vamos explicar. As pessoas pensam que a palavra oral significa apenas falar ou de ser oralizado. Mas o que significa o oral? É a produção corporal, é a corporalidade. Então, se as pessoas que têm aquela língua oral, ela se expressa através da voz, fala, e o outro vai receber através da audição. As pessoas que usam língua de sinais também estão produzindo um texto oral, estão usando a corporalidade para produzir esse texto. E quem está recebendo vai visualizar. Então, isso é um texto oral também. Às vezes pensa-se que oral é apenas falar, de oralizar, se expressar através da voz. Não, no geral temos o significado como a corporalidade também, ok? Então nós vamos continuar explicando, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre texto oral e texto escrito, que é na unidade 2. Mas fiquem bem tranquilos, é só para explicar e ficar claro para vocês que oral não é apenas o que é falado, mas que tem várias formas de se expressar nas línguas orais e língua de sinais com o texto oral. Então vocês podem pensar o que significa o texto. O texto é uma forma de produção que tem um contexto, que tem uma sequência, que vai ter uma sequência linguística, certo? Então tem uma palavra e as outras acompanham, ou tem um sinal e os outros sinais acompanham. Então, ok, forma-se ali, produz-se ali um texto, com coerência, utilizando essa sequência. Mas é apenas isso? Só uma palavra seguida de outras, um sinal seguido de outros, forma o texto? Vamos ver um exemplo, vou mostrar para vocês. Observe essa frase em português. E observe essa frase em libras.
Não comprar carro eu. Eu pergunto, isso é um texto? Não. Isso não é um texto. Por quê? Vocês sabem por que isso não é um texto? Então vamos ver. O texto precisa ter esses dois tópicos juntos. Então precisa ter a sequência linguística, correto? Mas o principal é que se tenha a comunicabilidade. E o que significa essa palavra? Então, é a capacidade de comunicar alguma coisa através de um texto. Eu leio um texto e compreendo aquilo que se quer passar. Eu produzo um texto de forma clara e isso, sim, é a comunicabilidade, é a forma que eu achei de comunicar, que tem um objetivo principal. Então, se estamos sentados conversando, precisa haver comunicação. Se eu escrevo uma carta e envio, é uma comunicação. Se eu vou produzir um texto em língua de sinais, literatura, por exemplo, é uma comunicação. O que é principal no texto é a comunicabilidade, que significa comunicar algo, a capacidade de comunicar. Então, todo texto precisa ter a comunicabilidade. Então, não são apenas palavras soltas ali. É preciso ter escritas. Você viu o exemplo em português, em Libras, aquelas frases que não estão claras. A falta de comunicação ali, não se entende, aquilo não é um texto, é falho. Tudo bem? Então, o texto precisa ter a sequência linguística, mais a comunicabilidade. Os dois têm que andar juntos, ok? Tudo bem? Então, vocês já estão aprendendo um pouquinho mais sobre o texto. Então, vocês sabem também que na área de linguística, é uma área muito ampla, que se estuda todos os processos, né, de produção, essa área da linguística. Então, tem fonologia, morfologia, sintaxe, pragmática e várias outras formas. Então, a área de pesquisa de texto seria o quê? A linguística textual. A linguística textual que vai estudar os textos. Então, nessa área, se estuda o quê? Como é a produção desse texto e como é a recepção desse texto. Como eu vou absorver o que está ali. A interpretação, observe esse sinal. Não de interpretação de língua de sinais, de observar o texto e entender. Então, se tem alguém falando em língua oral, eu vou ouvir e compreender. Então, o foco dessa área é a linguística textual. Ok? Então, vocês já aprenderam um pouco sobre texto, sobre a sequência linguística, também a comunicabilidade. Mas agora, como fazer esse texto? Como eu vou apresentar essa comunicação? Então, tem uma área da linguística que estuda, e eu observei alguns tópicos, escolhi ali 7 características para a produção desse texto. Eu vou explicar para vocês agora. Então, nós temos ali 7 características. E agora eu vou passar para vocês e explicar para ficar claro, ok? Então, primeiro exemplo é a coesão. Coesão textual, esse é o sinal. Mas o que seria a coesão? É a ligação das palavras nas frases. Eu estou sinalizando, então é a ligação dos sinais para criar essa frase. Então, essa sequência que se torna a coesão textual dentro do texto. O texto precisa ser coeso. Então, veja aqui na imagem. Tem coesão, ali o quebra-cabeça se junta. Então, tem coesão. Se liga-se as palavras e tem a coesão. Vamos ver um exemplo. Vocês lembram do exemplo de português que eu dei?
E Libras também, que não está correto, esse em vermelho. Está ruim por quê? Porque ele não tem coesão. É falho. Não tem uma ordem correta. É preciso se organizar as palavras para ficar claro e para que eu entenda. Então, nós invertemos aqui. Então, a frase mais clara que eu consigo compreender. Em português e em Libras também. Se, por exemplo, eu utilizo os sinais de forma correta, tem a coesão. Então, eu comprar carro, não. Fica claro? Em Libras. Então, é a forma de se usar, a ordem da frase. Vai garantir a coesão. Então, depois, na unidade 3 e 4, nós vamos explicar bem mais profundamente sobre a coesão. Tenham muita paciência que nós vamos chegar lá. Então, a primeira característica é a coesão. A segunda, o segundo tópico, ou segunda característica, é a coerência. Esse é o sinal, coerência textual. Mas como é feita essa coerência? Então, antes eu falei da coesão, que depende da ordem das palavras ou dos sinais que são utilizados na frase. E agora vamos falar sobre coerência, que significa o quê? O texto precisa ter uma lógica, uma ligação, corretamente. Então, tem que ter significado, tem que ter uma sequência bem clara e objetiva. Então, preciso que o texto tenha sentido. Então, eu tenho as ideias e eu observo que ali tem a coerência. Não pode distorcer as ideias, ou misturar, ou bagunçar, não. Tem que ser um texto claro. Por exemplo, a narrativa, uma história que eu vou sinalizar, tem que ter começo, a introdução, o desenvolvimento, tem que ser claro. Eu não posso ficar trocando a ordem das coisas ou misturando, porque vai ser difícil de entender. Então, a coerência vai ficar falha. Não vai acontecer. Então, se eu estou explicando alguma coisa em língua de sinais, aí eu volto em outro assunto, é algo que não tem nada a ver, isso é falho, não há coerência. Então, a coerência é muito importante, as ideias devem se complementar dentro do texto. Então, importante dentro do texto, nós temos também alguns tópicos para que ele fique bem claro. Nós começamos o texto com a introdução, então é o início do texto. Seria falar um pouquinho sobre o tema, iniciar apresentando o início do seu texto, sua história. Aí nós temos aqui mais o 2 e o 3 para apresentar. Seria o desenvolvimento, você vai aprofundar naquele tema, falar dos detalhes. Então eu começo a falar do tema na introdução e no desenvolvimento eu vou manter, ligar as ideias e tem que combinar, tem que ter um objetivo para isso. Se eu inicio o texto falando de alguma coisa, de língua de sinais, por exemplo, aí eu mudo no desenvolvimento para falar de outra língua, isso não dá certo. Deve haver coerência, deve haver uma lógica e a junção das ideias para que o texto fique correto. E no final temos a conclusão. Então é preciso que haja uma ligação das ideias, não pode ser solto, distorcer para outras ideias diferentes, e aí não vai dar certo, não pode acontecer assim. Então o texto precisa ser claro, ter uma sequência e ter lógica. Isso é a coerência. É o nosso segundo tópico. Agora vamos ao terceiro tópico. Antes de falar do terceiro tópico, observe essa imagem. Tem duas pessoas ali conversando, sinalizando. A mulher de blusa amarela está sinalizando e a de azul está observando a história, só recebendo a história, o que ela está explicando. Então, vou falar agora, explicar a característica 3 e 4. Então, a característica 3 seria a intencionalidade. Então, independente do texto escrito ou oral,
eu preciso ter uma intenção. Eu quero falar sobre o quê? Então, qual é o meu objetivo? Sobre o que eu vou dizer? Qual é o objetivo do meu texto? Eu preciso programar para passar esse texto ao emissor. Então, eu posso escrever alguma coisa antes, eu posso pensar se foi em línguas orais ou língua de sinais. Mas antes eu preciso já ter uma intenção e um objetivo para passar o que eu quero. Então, nós podemos refletir o que pode ser uma estratégia, como eu vou passar de forma que seja compreensível para todas as pessoas, ou em língua de sinais, ou em línguas orais, de que forma eu vou passar. Então, é preciso haver uma intenção, fazer um esforço para que haja essa intencionalidade e passar para o emissor. Mas quando se tem o contrário, vamos ver. A pessoa está ali observando, essa mulher está ali observando e recebendo a mensagem. Então, é preciso haver uma aceitabilidade. É quando você recebe aquela mensagem e você está também fazendo um esforço para compreender. Ah, entendi. Ah, não, tudo bem. Então, há uma coerência textual e você consegue compreender. Ah, eu já conheço sobre esse tema, do que você está me falando, então eu aprendo muito fácil. Ou não conheço, nossa, tema difícil, pesado, difícil, não consegui, é difícil, tem que fazer um esforço, um sacrifício maior para compreender sobre determinados temas. Então, depende do texto, tanto escrito quanto o texto oral. É preciso haver a aceitabilidade. Você observa, ouve, se for línguas orais, lê. Também o texto escrito, que você vai ler e perceber. Então, tem a aceitabilidade também, ok? Então, observe, nós temos o 3, que é a intencionalidade, que é quando você prepara antes, tem uma intenção, um objetivo para produzir esse texto. E o 4, que é a aceitabilidade, você faz aquele esforço para receber aquele texto e compreender aquele texto. Então, é importante saber também que nós temos ali aquela pessoa que produz o texto, nesse caso vai ser o locutor ou o emissor, ok? E temos também a pessoa que recebe o texto, ou que vai ouvir, ou que vai visualizar, ou ler, que é o interlocutor ou o receptor, ok? Então, vamos prosseguir. Se for um texto escrito, temos a diferença de nomenclatura. Então, a pessoa que escreveu o texto é o autor, e a pessoa que vai visualizar ou ler aquele texto é o leitor. Ok? Então, temos as pessoas, esses dois, que um é o autor e um é o leitor. Depois, vamos prosseguir. Então, temos a característica 5, que é a informatividade. Que no texto precisa ter, de certa forma, a comunicação que vai gerar informação. Então, alguns textos têm informação mais leve e alguns textos têm informação mais pesada, mais difícil de se compreender. Olha a comparação ali. Por exemplo, temos a imagem pare. Que informação ela me dá? Se eu estou aqui dirigindo no meu carro e eu vejo a placa pare, eu vou parar o carro, observar dos dois lados. Se não tem ninguém vindo, eu posso atravessar. Então, essa é uma informação tranquila, muito leve. Exige pouco. Eu consigo compreender essa informação rapidamente. Mas se tem, por exemplo, uma bula de remédio, é uma informação muito densa, muito pesada, organiza que hora que você tem que tomar o remédio, quantas vezes, qual a composição, se é perigoso, o que deve evitar. Então, tem várias informações. E são informações que são mais pesadas, muito mais difíceis. Então, a característica 5
é a informatividade. Temos também algumas informações que são leves e outras informações que são muito pesadas, muito mais complicadas de se entender, ok? Então, o número 6, situacionalidade. O que significa? Então, no texto depende em qual situação você está ou em que contexto, qual lugar é produzida aquela situação. O que está acontecendo ali? Vamos ver uns exemplos. Você está no celular, mandando uma mensagem para o WhatsApp, por exemplo. Ou se você está fazendo uma prova escrita. É a mesma coisa, eu vou usar uma estratégia do português para mandar uma mensagem no WhatsApp, da mesma forma que eu uso para escrever em uma prova escrita? É igual? Eu escrever para uma mensagem do WhatsApp e escrever uma prova? Não. Eu escrevo no WhatsApp e mando uma mensagem pelo telefone, troco mensagens do meu jeito. Cada um tem sua estratégia e escreve da forma que acha melhor. E uma prova escrita também, cada um vai ter o seu jeito de escrever. Então, são diferentes. Em língua de sinais também. Depende da situação que você está. Então, eu posso estar aqui conversando com um amigo e eu tenho minha estratégia, uso o meu jeito para conversar. Diferente se eu estiver filmando algo, filmando uma prova, uma atividade, uma aula que eu estou dando, que eu vou filmar, então é diferente. Então depende muito da situação que você está. Então vai depender da situacionalidade. Onde que você vai inserir esse texto? Como você vai falar? Quanto tempo você tem para falar? Qual é a situação que você tem? Então, tem diversos tipos, ok? Agora, o número 7, que é a intertextualidade. Observe ali a imagem. Nós temos ali aquela foto, você pode perceber que é uma pintura muito famosa. No mundo inteiro se conhece essa pintura. E aqui nós temos, parece uma cópia, né? Como se fosse feita uma cópia dessa pintura. Porque se, por exemplo, eu não vi a pintura, só vi a cópia, eu vou me lembrar, existe uma pintura famosa, eles fizeram uma réplica dela, eu já vi no museu, alguma coisa assim, eu já conheço. Então você percebe, consegue fazer uma intertextualidade com as duas fotos, parece que estão interligadas, unidas. Temos nos textos também, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos. A intertextualidade significa o quê? É a relação que um texto estabelece com outro texto. Se eles se conjugam, se eles têm uma relação. Por exemplo, agora eu estou dando aula, sinalizando. Nós temos o slide também em português e nós dois estamos aqui juntos falando a mesma coisa. Então, o meu texto é oral e o texto do slide é escrito em português. Nós temos aqui os tópicos, então há essa relação entre os dois textos. Então, temos, por exemplo, poemas. Você lê um poema e sabe que é um poema, porque você já conhece aquela forma, a estrutura do poema. Então, você já leu poemas antigamente, você se lembra como que é a forma dele. Então, se você vê um poema, você associa a algo que você já conhece. Isso é intertextualidade. Também nós temos, por exemplo, receitas. Você olha ali a receita e já sabe, o que eu vou precisar? Eu vou usar várias coisas, vários ingredientes, ovo, trigo, várias coisas que eu vou precisar. Aí embaixo explica como eu vou fazer, qual o modo de fazer.
Então eu já sei o que é, porque eu já tive experiência de ver anteriormente outras receitas. Então eu me lembro e consigo associar esse texto. Se tem regras, por exemplo, um texto falando sobre regras, eu já vi algo parecido, então eu posso fazer essa relação. Isso é intertextualidade, ok? Ficou claro para vocês? E o que é importante também? Então nós temos aqui os 7 pontos que não estão separados. Eles estão interligados. Então, as 7 características, os 7 tópicos, eles estão interligados no texto. Independente de qual texto, todos estão presentes ali. A coesão, a coerência, a intencionalidade, também a aceitabilidade, a informatividade, a situacionalidade, também a relação entre os textos, a intertextualidade. Então, sempre eles aparecem no texto. Esses 7 tópicos sempre estão presentes no texto. É uma marca da característica textual. Então, esses 7 estão sempre presentes no texto, para que eu consiga me comunicar ou ter a comunicabilidade, ok? Então, tomara que tenha ficado claro para vocês. Essa aula eu sei que às vezes vocês acham difícil, mas é muito bom aprender para que você possa desenvolver mais. Então, na próxima aula, o nosso tema nós vamos iniciar explicando um pouquinho sobre grupos textuais escritos e orais. Então, qual a semelhança, qual a diferença, a característica de um, característica do outro. Então, tomara que nós possamos nos encontrar na próxima videoaula, na videoaula 2. Se tiverem dúvida, aproveitem e participem dos fóruns, podem colocar suas dúvidas, sugestões, perguntas ao tutor, perguntas para mim. Então, nós possamos fazer um bom debate ali no fórum. Leiam também o texto em PDF, a apostila, tem tudo explicado, a unidade 1. Vocês possam ler. Voltem à aula também, visualizem novamente para ficar bem claro, ok? Então, muito obrigado. Encontro vocês na segunda videoaula. Tchau!